Você pensa muito em tudo ou nada? No formato tudo ou nada? Eu chutaria que sim, que muitas vezes você pensa assim, porque todo mundo pensa assim, uma hora ou outra. E muita gente com muita frequência. E isso, inclusive, isso em psicoterapia, por exemplo, isso é classificado como uma distorção cognitiva, esse tipo de pensamento tudo ou nada. Que é, exemplo, é, alguém está numa relação, a pessoa não fez algo que você queria. Aí você fala, você nunca faz nada por mim. Você sempre é ignorante. Você pode pensar, eu sou um fracasso. Eu sempre sou um fracasso. Eu sempre faço tudo errado. Ou eu nunca consigo o que eu quero, etc. Entende como são ideias muito extremas? Ah, você nunca faz, você sempre é assim. Você para pra pensar racionalmente. Será que é assim mesmo? Será que é sempre tudo ou nada? Sabe? Aí não é. O que acontece? A gente pensa muito em resumos. Então a gente não consegue lembrar de todos os eventos da vida, impossível. A gente resume as coisas e um conceito. E esse é um vício que a gente tem, digamos assim. Ele é muito ruim, porque quando você pensa assim de forma muito extrema, isso pode te levar a pensar em mais coisas extremas e a sentir as coisas de uma forma mais extrema. Né? Por exemplo, eu sou um fracasso. Pensa o peso que é isso. Agora você pensa algo como, ah, às vezes eu me dei mal mesmo, não consegui várias coisas. Mas aí você começa a resgatar outras coisas. Não, mas eu consegui algumas coisas. Várias coisas deram certo. Eu consegui. Como que, viu? Como que é muito mais, até sem graça mesmo, né? Uma coisa mais, não é tão enfática, mas é porque é assim, né? Dificilmente você tem uma coisa tudo ou nada. Falar, a pessoa, eu sou um fracasso. É difícil imaginar uma pessoa que é um fracasso em absolutamente tudo. Então, quando você repensa isso, você dá um equilíbrio nas coisas, e na verdade pode ser que você melhore a sua percepção das coisas através da memória, inclusive. Porque isso pode ser um viés de memória, de que se você tiver um viés negativo, por exemplo, você pode lembrar muito mais das coisas negativas, elas podem ser evocadas com muito mais facilidade na memória, e, e você vai criando um viés. Aí você vai criar, essa história vai sendo criada e você vai acreditando, né? E você vai ficar pensando sempre, pô, eu sou um fracasso. A pessoa não faz nada pra mim, ela é sempre horrível, sabe? Então vai te levando para um caminho que você vai distorcendo realmente a realidade, que a realidade é muito mais bagunçada. Ah, um monte de coisa dá errado, mas várias coisas dão certo. E a pessoa às vezes não faz as coisas que você gosta, ou que você quer, mas ela faz outras coisas também. E o mais racional é tentar buscar esse equilíbrio e tentar buscar o que contradiz a sua ideia. De quando você tiver uma ideia extrema assim, pensar, ah, sou um fracasso, tudo é horrível, nada presta. Se tentar buscar contra-exemplos, sim. Ah, a pessoa é horrível. Tenta lembrar o que ela fez de bom pra você nos últimos tempos, né? Ou em algum momento, né? Então você vai ver que quase nunca é tudo ou nada, sabe? É muito difícil você ter esses extremos só, né? Você pode ter mais para um lado, mais para o outro, mas pensar nesse extremo é um modo meio ruim de pensar. Você não é um pensamento muito fiel à realidade. E aí pode causar distorções de pensamento que pode não ser só uma expressão. Falar, ah, tudo é uma merda. Às vezes a gente fala assim, mas muitas vezes a gente acredita nisso. Porque a gente tem uma capacidade de cognitiva limitada no momento. Então a gente pode é, tratar essa informação como muito representativa, porque, como eu disse, a gente faz resumos. Então a gente resume as coisas em conclusões, em conceitos, de tudo, eu sou um fracasso. É um conceito que resume, é uma historinha que te resume. Só que, e dependendo, você acredita nela. E você vai esquecendo, porque você se acostuma a pensar assim, você vai esquecendo dos casos que contradizem a sua história. E a gente vai se caindo numa armadilha, que é uma armadilha do extremismo, do tudo ou nada. Então, assim, creia-me que se você pensar nisso, se você parar um pouco nesses momentos, conseguir perceber isso é um primeiro passo. E
começar a repensar, isso vai te dar uma aliviada em muita coisa. Com o tempo, você vai mudando sua percepção das coisas. Porque vai ser mais realista, sabe? Às vezes você fala por expressão, tudo é uma merda, etc. Mas você tem que ver o quanto você acredita nisso. Porque se você acreditar realmente nisso, você pode falar por piada, mas se você acreditar, pode te levando para um viés ruim, que vai te causar vários problemas, né? Porque, por exemplo, se a pessoa está no relacionamento, aí você fala, você nunca faz nada pra mim. A memória da pessoa é outra. Ela vai começar a pensar, como assim eu nunca faço nada? Eu já fiz isso, isso, isso e aquilo. Aí o que vai acontecer? Ela pode se sentir muito injustiçada e brigar com você. Aí ela pode falar, mas você sempre é injusta comigo. É outro extremo. Aí você começa a pensar, não, mas eu não sou injusta. Porque você vai lembrar das vezes que você foi justa. Então, entende como que vai virando uma bola de neve e as coisas vão para uns caminhos nada a ver. E pensa assim, com você, né, em relação. Não é mais legal você lidar com uma pessoa sensata? A pessoa que fala assim, não, beleza, vacilei nessa, mas outra vez eu fiz algo. Ou posso fazer diferente. É muito diferente, sabe, do que você cai no extremo. E esses extremos, assim, vão levando a gente para um. Parece que eles deterioram a imagem que a gente tem das coisas muito rápido, né? Por exemplo, uma pessoa. Pensa você numa relação. Você é legal com a pessoa e tal, a pessoa fala. E assim, você tem uma relação boa com ela, seja amizade, família, namorado, etc. Namorada. Daí uma hora pra outra, você, assim, fez muita coisa pra pessoa. De uma hora pra outra ela fala, você nunca fez nada por mim. Você sente uma facadinha ali no seu peito, né? Você fala, porra, não fiz nada. E aí você começa a elaborar, porra, ela tá sendo muito ingrata, muito injusta. Viu? Vai escalonando. Ainda mais quando envolve mais pessoas, porque uma coisa leva a outra e já viu. Você tem história com isso? Provavelmente, né? Se conseguir lembrar, conta pra mim. Aí como é que você lida com esse extremo? Se você conhece pessoas que são muito assim, e como que isso te afeta também? Porque isso você pode passar pra frente também. É uma questão que eu até comentei lá no canal do Telegram, que é psicologia tem que ser pro dia a dia. Então, por exemplo, terapia, ótimo, você pode fazer terapia, mas um monte de gente não pode. E mesmo quem pode e quem não pode, isso tem que ser. Tem que virar hábito. Porque se você na terapia, ou vendo esse vídeo mesmo, você pensa, não, beleza, percebi. Não é muito bom fazer esse pensamento do nada. Não vou parar de fazer isso. Só que se isso não se aplicar no seu dia a dia, se você realmente, na hora ali do vamos ver, na hora da briga, ou na hora de você estar mal, você não conseguir implantar isso, não mudou muita coisa, né? Porque a ideia é você mudar realmente. Como tornar isso um hábito. Então, se você tem o hábito de fazer o pensamento do nada, você começa a instalar um hábito de parar e pensar. Não é assim. Procuro contra-exemplos. Entende? Então, isso vai fazer uma diferença enorme. Assim. Se você conseguir aplicar, eu espero que você consiga, me conta. Assim, aconteceu isso e eu lembrei daquela parada que você falou, sabe? Se faz terapia também, fala com o psicólogo, é legal. Quando você consegue generalizar as coisas. Porque a ideia é essa, né? Tanto é que isso também está no livro do Psicologia Prática, que são 107 técnicas para mudar a sua vida. Um monte de área. A ideia é essa, ser prático no sentido de botar você para mudar as coisas da forma que pode ser simples, não necessariamente porque fala assim, prático, às vezes você fica com preguiça, né? Anotar coisa, pensar coisa, registrar coisa. Só que assim, te dar uma direção já te ajuda. Então, por exemplo, um jeito de você fazer isso, no final do dia, você pode botar um alarme no seu celular. Se isso é um problema grande para você, fala assim, conferir se eu pensei em tudo ou nada hoje. E aí no final do dia você tenta lembrar. Fala, eu fui extremo com alguma coisa, etc. Isso te ajuda a forçar esse hábito a ser instalado, esse hábito de pensamento. De verificar se você está tendo pensamento tudo ou nada. Porque é um modo de pensar automático e o seu pensar mais gradual, pensar mais nas coisas menos resumidamente, não é natural, né? De repensar o tudo ou nada, não é natural. Você tem que instalar isso. E eu
quero saber realmente. Sim, eu gosto muito de ver que tá tendo mudança prática na vida. Eu vejo isso muito em mim. Eu acho muito legal, assim, quando eu consigo perceber. Depois de um tempo, eu falo, nossa, eu mudei. Porque agora eu tenho esse hábito de repensar isso. Ou de perceber esse pensamento e ver que ele não é bom e reajustar, sabe, racionalmente. É muito legal, muito legal. Se você teve experiência, fala pra mim. Se tiver, sim, volta, fala comigo. Fala no Instagram, vou deixar o link aí também. O link pro e-book tá embaixo, o Psicologia Prática. Então tem um monte de coisa assim que é acionável, assim, o que que eu faço, como que eu faço. E uma coisa bem prática que é pra mudar as coisas de uma forma mais rápida também, de certa forma, porque você tem um plano de ação muito claro, o que que eu faço, mas também no longo prazo, porque assim, a ideia não é só você ter um manual, uma caixa de ferramentas cheia de técnicas, sim, mas a técnica é para você mudar realmente de forma mais ampla. Então, essas técnicas, às vezes dá para pensar assim, ah, mas é uma técnica muito pontual. Não é, porque quando você vai ajustando várias coisas através de várias técnicas, você vai mudando. Então, por exemplo, no exemplo da caixa de mercado, que eu falei no vídeo de outras possibilidades, né? Eu fui lá e no Telegram eu contei, né? Eu fui assim, o meu comportamento ali poderia ter dado a entender menina uma coisa. E aí eu usei o exemplo da possibilidade da interpretação dela para falar que a gente pode pensar em outras possibilidades, né? Você tem uma interpretação que às vezes te incomoda, tipo, ah, a pessoa foi escrota comigo. Às vezes ela não foi, só que você percebeu e acreditou que sim. Então, eu ali pensei nesse caso, né? Já foi natural para mim pensar naquilo depois. Falo, não, pode ser interpretado de várias formas o acontecimento. Outra coisa que eu comentei na mesma situação foi erro de atribuição, que é assim, eu estava com dor na lombar e eu poderia ter sido mal educado com a operadora do caixa, é, porque eu descontaria nela, só que eu já entendo o que é um erro de atribuição, que é, por exemplo, eu tenho um problema, uma causa do meu problema, que é, sei lá, minha dor na lombar, não tem nada a ver com ninguém, e eu acho e eu desconto em outra pessoa. Falo, não, você que está me irritando. Só que não, eu já estou irritado, só que eu não estou percebendo. Então, eu entender esse fenômeno, erro de atribuição, e integrar na minha vida de tal forma que isso me muda, isso nossa, é legal demais. É maravilhoso, assim. Você sentir que está melhorando o tempo todo. Porque é uma questão não só de terapia, de resolução de problemas, no sentido de, ah, tem um problema, tem um transtorno. Não, terapia também não é só para isso. É uma questão de desenvolvimento também. É questão de você aplicar e melhorar. Se você quer, né? Eu gosto. Então, vamos embora, vamos tentar melhorar, tentar aplicar isso. E me conta que vai ser legal também. A gente troca ideia. Um abraço.